Saúdo a todos os irmãos e amigos na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vamos compartilhar com todos nós é as pessoas na eternidade se conhecem uns aos outros ou não. Eu quero dizer para todos nós que a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, não nos dá muita informação acerca deste assunto. Mas a verdade é que muitas pessoas fazem esta pergunta: nos vamos conhecer uns aos outros tal como somos na eternidade ou não? Como já referimos, a Bíblia não nos dá grande informação a este respeito. Mas mesmo com a pouca informação que nos dá, se nós estivermos atentos aos pormenores da Palavra de Deus, podemos entender que há duas situações. Em uma delas, as pessoas se conhecem tal como são. Na outra situação, não se conhecem. Para você, prezado amigo ou amiga que me escuta, que ouve falar das coisas de Deus desta forma por a primeira vez, se ficar incomodado ou incomodada, quero dizer-lhe que a única solução para os assuntos da eternidade é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma grande parte do povo crente tem em mente que sim, porque isto nos foram dizendo ao longo do tempo. E então as pessoas vivem acreditando que sim, que nos vamos conhecer todos uns aos outros. Eu, com a pouca informação que o Senhor nos dá, digo para todos nós que não é assim. Também sei entender que há quem tenha opiniões diferentes. Eu respeito isso. Cada um pode ter as suas próprias opiniões. Mas o que vamos mostrar por a Bíblia Sagrada vai fazer com que cada um de nós faça uso do nosso raciocínio. Amém? Nós vamos falar de uma parábola muito usada para afirmarem que sim, as pessoas se conhecem umas às outras na eternidade. Então nós vamos ler Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até ao versículo 31, que diz assim, é um pouco longo, mas nós vamos ler isto também rapidito. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós.
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo depois ao pai que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, o que quero destacar no que terminamos de ler é a diferença que existe entre o lugar em que cada uma destas pessoas se encontra. No versículo 23, nos diz que o rico viu Abraão e Lázaro no seu seio. Nos diz que ergueu os olhos, e isto quer dizer para todos nós que Abraão e Lázaro estavam em um lugar mais acima do que o lugar do rico. Amém? Mas o que queremos destacar para todos nós é que não foi Abraão nem Lázaro que viram o rico em tormento. Então o que podemos entender é que as pessoas lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo, que o aceitaram como Senhor e Salvador e perseveraram até ao fim, nunca vão ver nenhum familiar em tormento, porque o Senhor nosso Deus não o permite. Mas os nossos familiares, irmãos, que nunca quiseram aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e partiram para a eternidade em estas condições, sim, eles vão ver cada um dos seus familiares que reconheceram ao Senhor Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador. Sim, é verdade, irmãos, segundo o que nós acabamos de ler. Eles vão ver os seus familiares num ambiente feliz e alegre, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? No versículo 28, também podemos entender que as pessoas em este tormento têm consciência do erro que cometeram ao desprezarem as oportunidades que tiveram ao longo da vida de serem salvos por Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. Estas pessoas têm constante preocupação com os seus familiares, para que não se juntem a eles naquele lugar de tormento. Estas pessoas têm uma preocupação constante com os seus familiares que nunca aceitaram Jesus, para que não se juntem a eles naquele lugar de tormento. Só que também dá para nós entendermos que essas pessoas nesse lugar não podem fazer nada por os seus familiares, ainda que a sua preocupação é constante, mas não podem fazer nada. E esta, irmãos, é a situação em que as pessoas se conhecem tal como são, com a particularidade de se encontrarem em lugares diferentes. Mas nunca são os salvos a verem os seus familiares em tormento, mas sim os que estão em tormento a ver os seus familiares felizes, com imensa alegria, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Esta é a situação em que as pessoas se conhecem umas às outras. Para si, prezado amigo ou amiga, que não gostaria de ver os seus familiares em tormento, como a Bíblia nos mostra, há apenas uma forma. É aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você assim terá salvação, vida eterna, e nunca verá nenhum dos seus familiares em sofrimento.
Mas, se não o fizer, sim, se vai juntar a eles e se vão conhecer tal como são. Agora vamos mostrar a outra parte em que, com a pouca informação que a Bíblia nos dá, podemos entender que não nos vamos conhecer como somos aqui em este mundo. Muitas pessoas, para mostrar que as pessoas se conhecem, ensinam muito uma passagem bíblica que se encontra em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 3, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Tenham atenção à palavra que refere vestes brancas. Amém? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Irmãos, este não é um versículo isolado, porque há mais lugares que dizem a mesma coisa, como Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao 6, também Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Mas uma coisa muito importante são os pormenores, irmãos. E os pormenores na Bíblia Sagrada, que muitas das vezes nos passam despercebidos, esses pormenores fazem toda a diferença. Amém? O que podemos entender é que os discípulos do Senhor Jesus Cristo e Moisés e Elias se encontram em diferentes estágios. Devemos ter em conta que o que estamos a compartilhar é no tempo da eternidade. E Moisés e Elias ainda não ressuscitaram. Elias ainda nem morreu, porque a eternidade se dá entre a grande tribulação e o início do milénio. Será que podemos mostrar por a Bíblia que não nos vamos conhecer uns aos outros como somos agora? Vamos ver Mateus, capítulo 22 e versículo 24 ao 30, que diz assim. Vamos ler a partir do versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou a sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro e até o sétimo. E por fim de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Serão como os anjos no céu. Ora, no que terminamos de ler, se entende que na eternidade não vamos ter conhecimento de que esta era a minha esposa, ou o meu marido, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão. Porque na eternidade tudo indica que seremos todos iguais. E que nem o mesmo nome temos. Não seremos conhecidos pelo nome que temos em este mundo. No livro de Isaías,
no capítulo 65 e no versículo 17, nos diz: Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só estes pontos nos fazem entender que na eternidade não somos mais as mesmas pessoas, porque terminamos de ler de que quem está em Cristo, nova criatura é. Por isso, tudo se fez novo, irmãos. O que era velho terminou. Por o que podemos entender com a ajuda da Bíblia, que é a palavra de Deus, nos dá a saber é que seremos todos iguais, vestidos de vestes brancas, felizes e muito, mas mesmo muito alegres na glória do Senhor nosso Deus, louvando e adorando na beleza da sua santidade. Amém, irmão? Será que pode dizer amém? No livro de Marcos, no capítulo 13 e no versículo 31 ao 35, nos fala dos irmãos de Jesus e de sua mãe, que estando fora o mandaram chamar. No versículo 35, o Senhor Jesus Cristo disse que qualquer que fizer a vontade de Deus é seu irmão, sua mãe e sua irmã. Esta informação que o Senhor Jesus Cristo nos dá, podemos entender que somos todos iguais, uns aos outros. Não haverá mais este é o Manuel, aquele é o António, aquele é o Maria. Por estas informações que a Bíblia nos dá, essas diferenças entre as pessoas não existem mais na eternidade. Irmãos, estamos quase a terminar este assunto. Mas antes vou mencionar um pormenor que se encontra em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, onde o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: Necessário vos é nascer de novo. Irmãos, quando uma pessoa nasce de novo, o que era velho se terminou. Amém? Na eternidade, tudo é novo. Nicodemos, ao nascer de novo, não nasceu um Nicodemos novo. Continua sendo igual, mas na eternidade, sim, vai ser diferente. Assim como todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Ora então, como podemos então nascer de novo? Nascer de novo, irmãos, só pode acontecer quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Se nós fizermos isso, teremos a eternidade em glória com Cristo, felizes, com interminável alegria e sem nunca ver o sofrimento de ninguém dos seus familiares. Mas se não fizermos isto, se não tivermos este procedimento de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, por as informações que a Bíblia nos dá, não sou eu que digo, tenha atenção nisso, não fique zangado comigo ou zangada, é a Bíblia que diz, se nós não fizermos este assunto de aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, por as informações que a Bíblia nos dá,
sim, as pessoas se juntarão aos que estão em tormento nas chamas que nunca se apagam. E aí sim, veremos com certeza os familiares sofrendo. Mas se nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vão ser essas pessoas que estão em tormento a verem os seus familiares num lugar diferente, com grande alegria na glória do Senhor nosso Deus. Amém? Agora, mesmo para terminar e para que possamos entender que não nos vamos conhecer uns aos outros como somos aqui em este mundo, eu convido a que leiamos em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Dá para entender, irmãos, que não somos as mesmas pessoas, não nos conhecemos uns aos outros como as pessoas pensam aqui deste lado. Amém? Mas para todas as pessoas, irmãos, irmãs e amigos, o importante é perseverarmos até ao fim, quer nos conheçamos como éramos aqui ou não. O que é mesmo muito bom é o estarmos todos felizes, juntos na glória do Senhor nosso Deus, com um novo nome e um único propósito de adorar e louvar ao Senhor nosso Deus. Irmãos, há uma denominação que em suas propagandas mostram as pessoas na eternidade vestidas com as suas roupas normais, como quando estavam em este mundo. Eu quero dizer para todos nós que, pelo que a Bíblia nos faz saber, isso não é verdade. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmãos, em tudo o que terminamos de ler, dá muito bem para entender que na eternidade não andamos mais vestidos com roupas normais deste mundo, mas sim com vestes brancas celestiais, e todas têm a mesma brancura. Amém? Todas são iguais. Para si, prezado amigo ou amiga que ouviu falar das coisas de Deus desta forma e deseja ser salva, é apenas necessário aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se deseja fazê-lo, eu o convido em nome do Senhor Jesus Cristo, faça esta oração comigo. Repita comigo estas palavras e é tudo o que tem que fazer. Amém? Repita comigo estas palavras em nome de Jesus. Senhor meu Deus,
Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a andar no teu caminho. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa as minhas transgressões. Lava-me no teu sangue derramado na cruz do Calvário. Escreve o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a andar no teu caminho, sem que dele me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas possa continuar caminhando, louvando-te e adorando-te só a ti, como só tu és digno. Perdoa todos os meus pecados que me lembram, os que não me lembram. Mas ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ser uma nova criatura a partir deste momento, a andar no teu caminho, a ter a tua salvação. Para a tua honra e tua glória, Senhor, eu te peço e te agradeço tudo, Pai amado, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo Nazareno. Amém. Se fez esta oração, eu lhe quero informar, foi a melhor decisão que tomou na sua vida. Porque a vida neste mundo é passageira. Mas a outra do outro lado, como mencionámos ao longo deste tempo, é eterna. Aí é para sempre e não tem mais remedeios. Agora, permita-me fazer também uma oração por si. Senhor meu Deus, Pai amado, protege e guarda esta vida, que aceitou o teu Filho amado como Senhor e Salvador da sua vida. Guarda por todos os dias, Senhor, que lhe permitas viver. Abençoa ricamente, porque isto tudo é o que eu te peço em nome daquele que é sobre todos os nomes, e esse é o nome de Jesus Cristo Nazareno, teu Filho amado. Para si, prezado irmão, irmã, que sente que tem andado desviado dos caminhos do Senhor, da mesma forma eu o convido, reconcilie-se com ele, peça-lhe perdão e prometa-lhe não voltar a desviar-se do seu caminho. E faça um esforço por cumprir essa promessa. Que Deus ricamente abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Adriano da Silva. Foi para mim um prazer desfrutar da sua atenção, da sua paciência e que o Senhor abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.